Polícia Civil faz operação contra o roubo de cargas e de veículos na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Com mais de 50 mandados de prisão, os agentes foram recebidos a tiros pelos bandidos. Veja na reportagem de Jackson Silva. Rodou. Tá subindo. Vai. Homens da Coordenadoria de Recursos Especiais ocupam os principais pontos da Vila Kennedy. Atiradores de elite dão cobertura no combate ao crime organizado em uma das favelas mais violentas de Bangu, na zona oeste do Rio. Esse cenário de guerra é numa favela que tem unidade de polícia pacificadora. Olha ali na frente, os homens da CORE estão tentando avançar para um dos pontos mais violentos, onde traficantes continuam atirando. Por uma questão de segurança, nossa equipe busca abrigo dentro desta casa. As lajes das residências são usadas como pontos de observação para os atiradores de elite que tentam facilitar os mandados de prisão. Já são mais de 10 minutos de intensa troca de tiros. As cápsulas de fuzis espalhadas pelo chão dão uma ideia da violência que acontece por aqui. A tropa é obrigada a revidar porque os bandidos estão escondidos no alto do morro. Há informações de que um dos bandidos está armado com fuzil atrás de uma árvore. Olha a mata, hein? A mata tá olhando, Dominguinho, não tá vendo nada. Os demais policiais civis esperam o momento certo para realizar as buscas e seguir atrás dos bandidos. Cada vez que os policiais se aproximam do objetivo, a situação fica ainda pior. Agora os bandidos voltaram a atacar mais uma vez, a situação volta a ficar tensa. O agente da CORE alerta os moradores para que não fiquem na rua, uma vez que os bandidos continuam atirando e eles podem ser vítimas de bala perdida. Olha que imagem impressionante. Nesta base da UPP há vários buracos como esse, que são chamados de escotilha. Aqui é uma das unidades de polícia pacificadora. Os policiais usam barreiras de concreto para se proteger. Amor, é Vila Kennedy, cara. Ali, ó, aquele troço ali não é só entrar, ter tiroteio no começo, não. É Polícia Civil, a CORE, várias especializadas, recebidos a tiros. Aumenta a imagem aí, ó. Você tá vendo? Hoje até o Dr. Marcos Amin falou que estava a caminho, levando o filho para a escola, viu a Liane. Imagens ao vivo aí, que a nossa equipe de reportagem chegou e já começou o tiroteio. Vila Kennedy, local onde nem projeto de pacificação chegou, nunca o poder do tráfico, que é uma disputa muito grande ali naquela região, não só com a polícia, mas com outras facções, nunca foi nem desarmado, ou seja, os caras nunca tiveram nenhum baque, né, doutor Marcos? Aliás, nenhum lugar do Rio de Janeiro, né, Isabelle? Sejamos bem sinceros. Super otimista. Principalmente ali na Vila Kennedy. Agora, aquela barreira ali de concreto não segura tiro de 762. E você vê, Isabelle, o Estado, né, colocar policiais para trabalhar no ambiente daquele. Ou seja, o cara sai de casa de manhã cedo, pega o seu veículo, vai até o batalhão, vai de comboio, é largado no meio do território inimigo, dentro do território inimigo, no olho do furacão. E, guerreiro, tira o seu plantão aí com essa arminha chuleira, né? Para não falar um palavrão, para essa arminha chinfrinha que você tem, tira o seu plantão aí, se vire e no final faça o favor de voltar vivo, que eu não quero ficar dando entrevista justificando morte de policial militar. Isso porque... Essa é a realidade do policial militar do Rio de Janeiro. Isso porque a gente tem que ver nas imagens, se você repare aí, você que está em casa, esse tiroteio, tem um momento que o repórter Jackson Silva, ele fala, já são 10 minutos de tiroteio intenso. Você está vendo, olha essa imagem impressionante, né, do Dr. Marcos. Você vê, e isso daí a gente está falando de policial, que tem as especializadas e policiais da CORE, que você vê relativamente uma cara de tranquilidade, porque os caras são treinados.
Os caras são extremamente treinados para enfrentar esse tipo de ação. Agora, você imagina o policial militar que não tem treinamento, que não tem armamento e que passa, a rotina dele é o que os policiais da Civil passaram hoje. É, uma incursão eventual da Polícia Civil. Aquele policial militar, ele vive isso aí diariamente. Isso é um absurdo. Isso causa sérios transtornos no policial, no seu psicológico, causa sérios transtornos ao policial na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida com os vizinhos, na sua vida na rua, na sua relação com a sociedade, mesmo fora de serviço, com as pessoas. É uma carga sobre-humana que recebe o policial militar e as pessoas tratam isso com normalidade, né? Achar que um DPO dentro de uma área conflagrada, dentro de uma área onde a legitimidade do Estado não é exercida, onde quem manda ali realmente é o narcotráfico e o poder organizado, do crime organizado, a revelia do que diz muitas autoridades que acham que vivemos no Rio de Janeiro de paz, que acham que não estamos vivendo no estado de guerra. É bom ele falar isso de frente para o mar de Copacabana. Eu quero ver ele lá na Vila Kennedy falar isso sem segurança e sem carro blindado. É ruim, hein? Tu tá na Suíça de novo, né? Olha só para te falar, isso daí, essa operação, é que as imagens são tão impressionantes que a gente resolveu falar em relação a essa rotina dos policiais, que os civis entraram e mostraram o que é o poder bélico dos caras que estão lá dentro, que na verdade aqui a gente não tem tramela, realmente quem manda nesse território é traficante, mas essa operação foi justamente para cumprir mandados de prisão. E o delegado Carlos Oliveira falou agora há pouco sobre essa operação e a gente vai ouvir agora. Rodou. Essa é uma quadrilha de traficantes que tem uma peculiaridade de também praticarem roubos, crimes contra o patrimônio. Eles são bastante organizados nesse sentido, são mais tradicionais em praticarem roubos do que o próprio tráfico. É uma quadrilha que vem atuando em 3 a 4 circunscrições da Zona Oeste efetivamente. Nós estamos prendendo pessoas, prendendo criminosos ao longo do dia, mas não só isso. Estamos trabalhando também para identificarmos alguns elementos que são dessa quadrilha, os quais nós tínhamos até então somente os vulgos. Com o desenrolar da operação, estamos conseguindo qualificar esses elementos para posteriormente os responsabilizados por diversos crimes. Como vocês estão vendo agora, identificamos um local onde eles traziam os carros roubados, cortavam esses carros e estamos em busca também de elementos para identificar os receptadores dessas peças. Doutor Marcos, explica pra gente. O doutor Carlos Oliveira disse o seguinte: na verdade, a gente está sufocando aqueles caras que não é o desespero de parar de traficar, ganhou tanta força que abriu seu leque de atuação. Eu vendia sanduíche, agora eu vou vender a Coca-Cola, vou vender o sorvete e vou ficar com uma rede da criminalidade. Exatamente, Isabelle. Primeiro, eu não posso deixar de destacar o privilégio que eu tenho de comentar uma reportagem aqui do SBT Rio com o meu ídolo na Polícia Civil, o doutor Carlos Oliveira, retornou à Polícia Civil. É um privilégio para nós e o benefício para a sociedade do seu retorno, meu amigo. Bom retorno para você, a gente já está vendo o resultado disso já faz muito tempo. Isabelle, o que me estarrece é uma porção de policiólogos, né, sociólogos, que não conhecem a realidade da favela, diz que frequenta a favela, mas só entra na comunidade com autorização do narcotráfico, né? Não é ele que tira aquela barricada, como estava fazendo aquele policial ali, é o próprio narcotráfico que tira, né, a barricada para o policiólogo entrar e fazer aquele mise-en-scène lá dentro, mas ele não diz realmente que a liberdade e o direito de ir e vir daquela população que está ali dentro está cerceada principalmente por aquele traficante, e eles não entendem a ação da polícia. Esse é um território conflagrado, um território no qual a polícia só entra mediante esse tipo de operação, para fazer não só cumprimento do mandado de prisão, Isabelle, como muito bem destacou o doutor Carlos Oliveira, para levantar informações, para fazer investigação. Isabelle, para fazer uma investigação na Zona Sul do Rio, eu não preciso desse aparato. Eu posso ir até com uma viatura descaracterizada, 2 ou 3 policiais dão conta do recado. Obviamente, se não for dentro de uma comunidade dali da Zona Sul. Agora, para ir na Vila Kennedy, Isabelle, para eu fazer uma simples investigação na Vila Kennedy, para identificar locais, qualificar pessoas, identificar pessoas, traficantes e roubadores de transeuntes, de veículo e de carga, eu tenho que fazer uma operação desse nível. Tá, então me explica, não é só cumprimento de mandado, ou seja, é um mapeamento da região, é isso que você está falando. Como que é feito esse negócio? Exatamente, um mapeamento da região, saber qual é o ponto que eles usam para corte de veículo, para onde eles levam carga roubada, tudo isso é feito nesta operação. Só é possível ser feito numa operação desse porte. Aí vem outras instituições, policiólogos que não entendem de investigação,
não entendem de polícia judiciária, não entendem da realidade do Rio de Janeiro e pedem para a Polícia Civil, por exemplo, como foi o caso do Jacarezinho, os mandados de prisão que foram cumpridos naquelas operações do Jacarezinho. E a pessoa acha, né, o cidadão ou aquele que representa determinada instituição, acha que a Polícia Civil só vai naquele local quando houver cumprimento de mandado de prisão. Que ela não faz investigação, que ela não faz identificação de local, identificação de pessoa. Isso também é um policiamento de investigação, é isso que você quer dizer? Exatamente. Isso é um papel da Polícia Judiciária, investigar. É o papel primordial da Polícia Judiciária, investigar. O cumprimento do mandado de prisão é o resultado da investigação. E para você investigar em áreas como essa, em locais como esse, necessariamente é realizada uma operação desse porte. Agora, eu vou contar um bastidor aqui para vocês, que realmente a gente mandou o Jackson, e aí aconteceu tudo isso ao vivo, esse desespero, foi o tiroteio, a gente ficou aqui em pânico em relação a isso, mas se você analisar aí de casa as imagens, o doutor Marcos pode explicar aqui, com a experiência do doutor Carlos Oliveira e com a equipe que ele tem, os caras já chegaram com CORE, delegacia especializada, ou seja, já tinham uma noção de que ia chegar rasgando bala. Isabelle, basta você ir na localidade, o entorno da localidade e perguntar ao morador daquela localidade o que é a Vila Kennedy. Anos de confronto, o doutor Carlos Oliveira conhece muito bem aquela localidade, já operamos muito pela DRAI naquela localidade, já íamos muito naquela localidade, apreensões gigantescas, 200, 300 quilos de cocaína, várias armas, muitas prisões, infelizmente autos de resistência, porque os vagabundos de lá ousam enfrentar o poderio do Estado. Sem esse tipo de operação, a gente não pode entrar. E a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro não pede autorização para traficantes para ir em comunidade, não. Porque os policiais vão falar, mas eu vou lá e não tem tiro. Lógico, você liga lá pro traficante, pede pro motoboy para avisar o dono do tráfico que está entrando, aí não vai ter tiro, né, meu camarada? Mas a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Militar não se submete a isso, não.